Explodiu uma nova bomba para os lados dos ex-presidentes do Corinthians, André Sanches, do Willian Monteiro Alves e Augusto Melo. Volante José Martínez está recuperado de lesão. Deverá ficar à disposição do treinador Dorival Júnior para o próximo compromisso do Timão. E o lateral direito João Vitor Jacaré está recebendo uma atenção especial do Dorival Júnior e sua comissão técnica. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre os trabalhos especiais que o Dorival Júnior e sua comissão técnica estão fazendo com o jovem lateral direito João Vitor, o Jacaré. O Jacaré, lateral direito que subiu recentemente das categorias de base para os profissionais, jogador que no início dessa temporada ganhou algumas oportunidades com o Ramon Dias, depois acabou retornando para a base e hoje ele está no processo final até a sua reestreia com os profissionais novamente. Jogador que é tido como muito promissor, vem se destacando nos trabalhos no dia a dia no CT Dr. Joaquim Grava. Sabemos que o Corinthians hoje não tem um reserva imediato para o Mateuzinho. Félix Torres andou jogando improvisado, não foi bem. O Charles jogou o derby contra o arquirrival improvisado na posição. Então o Dorival e sua comissão técnica vem trabalhando de forma especial para ter o Jacaré pronto o quanto antes. Então, tanto o Dorival quanto sua comissão técnica estão trabalhando dois pontos que são considerados importantíssimos com o jogador. Primeiro, domínio de bola e segundo, tomada de decisão. Cabe destacar que o Jacaré vem pressionando, principalmente ganhando muitos elogios da comissão técnica mediante a sua dedicação. Então, em breve, Jacaré deverá ganhar oportunidades com o Dorival. A minha opinião quanto a esse trabalho que o Dorival vem fazendo com o Jacaré é a seguinte. Primeiramente, eu acho que isso é uma questão natural. Os jogadores, quando eles sobem do sub-20 ou de repente até o sub-17 para os profissionais, alguns aspectos necessitam serem trabalhados. E no caso do Jacaré, o Dorival vem mantendo uma cautela pelo fato de ser um jogador que em um determinado momento ele vai ter que substituir o Mateuzinho, de repente o Mateuzinho suspenso, ou de repente o Mateuzinho, algo que o impeça de estar em campo. Então o Dorival quer deixar o jogador que é jovem pronto o quanto antes. Destacando que algumas semanas atrás o Dorival foi questionado sobre o Jacaré em uma coletiva e ele acabou afirmando que o jogador ainda não estava pronto. Então o Dorival vem trabalhando vários jovens e vem dando oportunidades para vários jovens e o Jacaré está muito próximo de fazer a sua reestreia nos profissionais. Será a estreia com o Dorival. Lembrando que ele ganhou alguns jogos com o Ramon, se saiu bem, mas depois acabou sumindo, retornando para a base. Ele acabou também atrasando esse processo pelo fato da renovação do seu contrato, tiveram alguns entraves e tudo mais, só que depois tudo foi resolvido e hoje ele está muito próximo, como eu disse, de fazer a sua reestreia e ao meu ponto de vista é um grande jogador, eu acredito que fará muito sucesso com a camisa do nosso timão. E agora vamos falar sobre o volante Martínez, que está recuperado e deve ficar à disposição do Dorival Júnior para o próximo compromisso do timão contra o Sport, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Martínez está fora dos jogos do timão há pouco mais de um mês. A última vez que ele esteve em campo foi na derrota para o Bahia na Neoquímica Arena por 2-1. Dali para frente, o jogador acabou se tornando ausência. Primeiro, acabou sofrendo uma fratura na mão, precisou passar por uma cirurgia. Não teve um período tão longo de recuperação, mas aí veio a data FIFA e ele foi representar a sua seleção da Venezuela. Voltou, só que não há tempo para o jogo contra o Atlético Paranaense no dia 10 de setembro, o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. E para o último compromisso do Timão, que foi contra o Fluminense, fora de casa, no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Martínez voltou com
uma pancada que ele tomou no tornozelo, estava com trauma no tornozelo e então acabou não ficando à disposição do Dorival Júnior para essa partida. Agora, para o jogo contra o Sport, que será domingo na Ilha do Retiro, o Martínez já está 100% recuperado, 100% liberado e será opção, mais uma opção para o Dorival Júnior em Corinthians, que tem muitos jogadores no departamento médico. Então, uma ótima notícia, Martínez, que sabemos toda a qualidade que ele tem na marcação e ajuda muito também na transição ofensiva, está recuperado e deve ficar à disposição do Dorival para o próximo compromisso do Timão. A minha opinião quanto ao retorno do Martínez é a seguinte: ótimo. Estamos falando de um jogador que demonstra muita garra, muita entrega dentro de campo e absolutamente que nós sempre precisamos de jogadores com essas características. E o Martínez é um deles. Martínez que marca muito forte, um jogador que não desiste de jogadas e ajuda também ofensivamente. O Martínez que costuma fazer as jogadas dele espetado principalmente pelo lado direito e já andou até dando algumas assistências para gols nessa temporada 2025. Então, para mim, ótima notícia, o Martínez recuperado, ficou pouco mais de um mês fora. A última partida que ele jogou foi contra o Bahia no dia 16 de agosto e agora se torna opção para o Dorival Júnior. Assim também como eu disse para vocês no vídeo anterior, que o Ranieri também já está recuperado da sua lesão de grau 2, também se tornou opção para o Dorival, e o Corinthians ainda tem muitos jogadores no departamento médico, dentre os principais Rodrigo Garro e o Memphis. Então a comissão técnica trabalha de uma certa forma para montar a equipe. No jogo contra o Fluminense mesmo tivemos um Corinthians bem diferente e agora com esses retornos, jogadores que ajudam na marcação, Ranieri e Martínez que volta a dizer a vocês as qualidades dele, então é importante demais para o Dorival ter novamente essa opção. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a última grande bomba, outra bomba, uma nova bomba explodiu dentro do Corinthians para os lados do André Sanches, do William Monteiro Alves e Augusto Melo, os três últimos presidentes do Corinthians. A Justiça aceitou o pedido do Ministério Público para quebrar o sigilo dos cartões de crédito do Corinthians de janeiro de 2018, quando iniciou o último mandato do André Sanches, até maio de 2025, período em que o Augusto Melo foi afastado da presidência, depois ele foi destituído de uma vez por todas e hoje o presidente é o Osmar Stabile, que era o vice até então. Então a justiça determinou a quebra dos sigilos dos cartões e também o sigilo fiscal do Oliveira Mini Mercado, que está sendo suspeito de ser uma empresa de fachada na gestão de 2023. Algumas notas que foram emitidas em 2023 na gestão do Duílio Monteiro Alves. Então, lembrando que esse Oliveira Mini Mercado foi a empresa que alegou que forneceu mais de 30 mil reais em marmitas ao Corinthians em poucos dias, trabalhando somente com um fogão doméstico de 6 bocas. Então, a justiça, mesmo com o Corinthians alegando que já enviou os documentos, tanto as faturas dos cartões e também os demonstrativos financeiros, não teve acordo. A juíza responsável pelo caso acabou autorizando a quebra do sigilo. Então, a partir de agora, o Ministério Público terá total liberdade para trabalhar em cima desses documentos e essa investigação, essas suspeitas que o Ministério Público tem de possíveis crimes dentro do Timão. Então, a Justiça vai avançando cada vez mais para concluir o quanto antes possível todas essas investigações que estão sendo feitas. Lembrando que em relação aos gastos indevidos nos cartões, o André Sanches já admitiu um gasto que ele teve em 2020 de pouco mais de 9 mil reais. Inclusive ele até ressarciu o clube com juros e correções, pagando pouco mais de 15 mil reais, mas sabemos que isso não resolve as coisas. Então é a justiça partindo para cima. Agora não tem mais sigilo, agora o Ministério Público vai conseguir trabalhar tranquilamente em cima disso. Então, mais uma grande bomba explodindo dentro do Timão, mais uma vez para os lados do André Sanches, do William Monteiro Alves e também o Augusto Melo.
A minha opinião quanto a essa quebra do sigilo dos cartões do Timão é a seguinte: excelente, agora sim, agora nada mais ficará no caminho do Ministério Público. Estamos falando de alguns fatos que aconteceram nos últimos meses que acabaram levando a essa situação, a ter que quebrar o sigilo dos cartões. Desde julho, várias solicitações foram feitas pedindo os documentos, extratos dos gastos dos cartões, relatórios financeiros, documentos sobre reembolsos. E o que aconteceu? Os documentos não foram enviados. O promotor responsável pelo caso, Cássio Concerino, chegou a se manifestar dizendo que o Corinthians não estava colaborando com as investigações, supostamente dizendo que os envolvidos estavam sendo protegidos pela gestão e tudo mais. Aí, depois de mais pedidos, tivemos uma ameaça de instaurar um inquérito por desobediência. Aí o Corinthians envia os documentos, faltando parte dos documentos, só os extratos dos cartões foram enviados inicialmente. Aí nova ameaça de instaurar inquérito, e aí o Corinthians enviou os relatórios, tanto é que o Corinthians alega que já enviou as documentações, mas não teve conversa. Agora nada ficará no caminho da justiça, que vai agora ter liberdade para conseguir investigar esses gastos. Então, uma grande bomba que explodiu para os lados do Andrés, do Duílio e também do Augusto Melo. A partir de agora, tudo deverá ser revelado, tudo deverá ser esclarecido. O Ministério Público vai conseguir trabalhar sem nenhum tipo de impedimento. Eu já falei para vocês por diversas vezes que já era para o Ministério Público ter uma sala no Parque São Jorge com pessoas auxiliando os trabalhos, não tentando atrapalhar, pelo menos da forma que o Ministério Público disse. Então, uma grande bomba, para mim, uma das piores, que acabou explodindo para os lados dos três últimos presidentes. E a partir daqui por diante, é só o começo dessas investigações, mas eu acho que a partir de agora muitas coisas deverão vir à tona. Então tem muitas coisas para o Ministério Público investigar: gastos irregulares dos cartões, supostos gastos, supostas notas frias, supostas empresas de fachada, marmitas que foram feitas, mais de 30 mil reais de marmita em um fogão de 6 bocas, oficina mecânica que não realizou o serviço e mesmo assim pediram reembolso. Então são esses detalhes que estão fazendo o Ministério Público cada vez mais para cima, e tem que ir mesmo comprovando qualquer um que fez alguma coisa errada, algum gasto irregular, atrapalhando o nosso Corinthians, prejudicando o nosso Corinthians, tem que pagar. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do retorno do Martínez para o próximo compromisso do Timão nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro? E quanto ao João Vitor Jacaré, o que vocês acham? Vocês acreditam que em breve ele terá sua oportunidade na lateral direita do Timão? E quanto à justiça ter determinado a quebra do sigilo dos cartões corporativos do Timão de 2018 a 2025. O que vocês têm a dizer sobre isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!